Existe um versículo que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo que o Pai tem preparado para nós. Eu não sei onde está, mas eu gosto muito desse versículo. Então, interessante é o versículo seguinte, né? Qual que é esse versículo? É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 2:9, né? Como está escrito, né? Que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? O que os nossos sentidos naturais não perceberam, né? Os olhos, os ouvidos, né? O tato, tudo que naturalmente eu não consegui enxergar. O que que fala no versículo 10? Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, né? Ainda as mais profundas de Deus. Ou seja, então aquilo que os meus sentidos naturais não viram, né? Não ouviram, não sentiram, né? Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Tá? Então, assim, embora naturalmente eu não consegui enxergar, né? No Espírito eu já entrei nisso, né? Quer dizer, então, aquilo que o natural não experimentou, no espiritual nós já temos, né? Então, todas as vezes já foi nos dada na região celestial. Então, tudo isso que nós não enxergamos natural, já é nosso. Já é nosso. Então, é muito mais forte essa questão, né? Então, o que o Pai tem nos dado, embora a gente não experimentou naturalmente, o Espírito já tem nos revelado isso. Não é uma novidade para nós, né? Então, como o Marcelo acabou de ler, né? A glória de Cristo a ser revelada em nós, tá? Isso não tem preço, né? É muito maior do que eu posso... Poxa, quando você pode imaginar uma criatura ser igual ao Criador, né? Uma criatura ter a glória do Criador, né? É algo tremendo, né? Então, isso já foi nos revelado pelo Espírito. Né? O natural não tem como perceber isso, né? Os olhos naturais, o ouvido natural, né? Meu sentimento natural, minha alma sozinha, não tem como imaginar essa profundidade. Mas meu Espírito já foi nos revelado pelo Espírito, né? Então já foi nos dado esse discernimento, né? Então, é tremendo isso aí, é tremendo. Mas não é algo que está obscuro mais, né? É algo que o Pai já tem nos mostrado. Já tem nos dado a revelar realmente o que é isso, né? Vocês concordam? Sim. E interessante, irmão Paulo, é que no outro tempo passado nós ouvíamos essa mensagem, mas em seguida nós permanecíamos acreditando na expectativa. Ou seja, não era como está recebendo hoje. Nós A deixamos expectativa podia ou não acontecer, né? não acontecer. Exato. A diferença grande é essa. Por quê? Porque o Espírito nos revelou isso. E não é por merecimento, né? Então, eu não tenho que fazer nada para merecer isso, né? A obra já foi feita, Cristo já fez, né? Tem que crer, é pela fé, né? E crer nisso, né? Tem outro vídeo desse pastor que é interessante, que ele fala o seguinte, que o problema maior nosso hoje não é mais o pecado, tá? Porque o pecado já foi perdoado, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Então, o nosso pecado já foi perdoado. Tanto nós até estudamos ainda, que não precisa nem pedir perdão mais, né? Porque o pecado já foi perdoado. Então, vou pedir perdão por algo que não existe, né? Então, o pecado foi aniquilado, né? O pecado foi aniquilado. Então, o nosso problema hoje não é pecar ou não pecar, né? Porque isso o Pai já perdoou, né? Então, que ele fala, o problema maior, o que é? É a rebeldia, né? É a rebeldia. O que é essa rebeldia? É o Pai já ter feito uma obra, entendeu? E eu negar isso, não querer andar no que ele já falou, né? Então nós estamos libertos, né? Eu não tenho mais pecado, eu não tenho nada mais que me impeça de andar nas promessas dele, né? Mas eu insisto em ser rebelde, eu insisto em rejeitar isso, eu insisto em rejeitar o perdão dele, né? Eu insisto em rejeitar tudo isso que ele tem nos dado, tá? Então meu problema não é o pecado, mas é a rebeldia. Então, nós somos rebeldes, né? O Pai já nos deu tudo, já nos permitiu entrar em tudo, ser participante de tudo isso, né? Eu insisto em fazer o contrário. Eu insisto em negar, eu insisto em pôr dúvida, né? Eu insisto em realmente fazer de maneira muito mais difícil, né? Então, eu concordo com ele. Então, realmente o problema não é pecado, é nós sermos rebeldes e nós não entrarmos no que já está liberado, né? Então, o caminho já está aqui, já está aberto, né? A obra já está feita, né? Então, só tem que entrar, você tem que tomar posse. A gente é rebelde, não, que não sei o quê, quer justificar, quer criar motivo, né? Fica na defensiva para poder querer justificar o injustificável, né? Então, realmente, temos que crescer, né? Amadurecer, realmente, como
É o que nós precisamos. Aí. Fundamental que eu acabei de falar aqui, né? Versículo 12 de Romanos. Não, de Coríntios, né? De Coríntios. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, né? Nós pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. A gente está brigando por aquilo que é caro do sistema, né? A gente está se matando por aquilo que é caro, né? E está deixando de viver aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Não com palavras de sabedoria humana, né? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, não com as naturais. E tem outro que fala que as coisas espirituais são loucura para o natural, né? Isso nós somos chamados de loucos pelo mundo, né? E realmente é loucura o que nós estamos falando aqui. Né? É loucura. Naturalmente, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Não tem como ter uma revelação espiritual naturalmente, né? Então, algo do Pai, somente pelo Espírito nós podemos discernir. Então, se eu falar isso aí para alguém que não tem uma revelação espiritual, é loucura. O que nós estamos falando é loucura, né? Tá todo mundo louco, né? É loucura realmente que eu estou falando. Né? Mas é isso mesmo, né? O homem natural não compreende, nem pode compreender, né? Parece loucura, né? Que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, realmente não... Mas se nós já somos espirituais em Jesus Cristo, né? Pela obra dele, então hoje nós podemos compreender, né? Porque nós somos espirituais. Né? Nós passamos por essa transformação, já não somos só naturais. Éramos naturais em Adão, hoje não somos mais, né? Hoje somos naturais, mas transformados em espirituais através de Cristo. Temos uma natureza híbrida, né? Um corpo transformado, está sendo transformado. Né? Então somos espirituais, então podemos compreender. Então, se é loucura para o mundo, hoje para nós não é mais, né? Para nós não é mais. Embora ainda às vezes pareça loucura, né? Mas está deixando de ser. Está deixando de ser. E a árvore no meio do jardim, que antes era para conhecimento do bem e do mal, hoje é a árvore da vida. Né? E o legal é que com a vida está vindo conhecimento também, né? E o indicador disso, irmão, um sensor, vamos dizer assim, que nos mostra claramente isso, é quando a gente expressa essa verdade que a nós foi revelada para a pessoa que não tem essa revelação. Ela se choca, porque ela foi acostumada, como outrora também estávamos sendo, convencidos de algo que não era verdade. Podia até considerar como realidade natural da vida cristã nas igrejas, mas que aquilo não era verdade. Aquilo, por um tempo, sustentou as pessoas naquela situação. Mas hoje, em Cristo Jesus, está o tempo. Hoje é o momento da manifestação dos filhos legítimos do Pai. Não é a adoção que recebemos e agora nós somos, de fato, filhos do Deus Altíssimo.